Não se importe com essas pessoas. Nossa prioridade é invadir a residência. O líder dos magos da Estrela da Manhã deu uma olhada nos muitos nobres e plebeus que tentavam escapar e balançou a cabeça. Deixando-os para os elementais do fogo, ele correu direto para a residência de Scarlet Eye. Você parece ter outras intenções nesta operação conjunta. É conveniente que você me conte mais? Como aliados, esperamos fornecer algum apoio. Em algum momento, Sokka chegou ao lado desse mago e sorriu gentilmente enquanto falava. No entanto, quando combinado com sua enorme estatura e rosto feroz, esse sorriso parecia horripilante. Não é nada demais. Nós só temos alguns velhos inimigos escondidos entre os Indervings e precisamos cuidar deles, o Morning Magus respondeu educadamente. Oh? Eles são magos do outro mundo como você? Perguntou Sokka. Este tópico o interessou. Foi principalmente graças a eles que ele conseguiu invadir a capital e causar danos tão grandes. Por essa razão, ele tinha um enorme interesse nesses feitiços misteriosos e nesse outro mundo. Sim. No entanto, eles são apenas um bando de criaturas vil que vivem de linhagens, interessadas nas linhagens de todos os seres vivos. Eles não se importam em cometer assassinato por isso, eles são a fonte de todo o pecado. A crítica do Morning Star Magus soava justa, como se ele não estivesse matando sem restrição há apenas um momento. Eu não esperava que a situação desse certo agora. Rápido! De volta à residência do líder. A mão de Sekir tocou subconscientemente o pingente pendurado em seu pescoço enquanto ele emitia o comando. O corpo de Bovens estava transbordando de energia enquanto ele voava com Sekir, as chamas no ar deixando para trás uma longa cauda em chamas. A velocidade de um posto de estrela superou em muito a de uma carruagem. Em menos de um minuto, Bovens trouxe Sekir de volta para a residência. Sekir pareceu distraído. Ainda esta manhã, ele estava de bom humor enquanto se vestia formalmente para sair e celebrar com o pai. Nunca poderia ter esperado que ele retornasse em um estado tão lastimável mesmo com seus muitos anos de experiência militar, ele não conseguiu se adaptar a essas mudanças instantaneamente. Alguns oficiais militares que foram deixados para trás como guardas imediatamente avançaram em saudação quando notaram, meu senhor. Quando eles ouviram as explosões na praça e viram as chamas, seu senso de responsabilidade como soldados lhes disse que eles deveriam continuar guardando este lugar. Milímetros. Notifique a todos que a guerra chegou. Ative todas as defesas na residência. Exclamou Bovens, e o comando foi rapidamente enviado. Uma camada dourada de energia que parecia uma tigela virada cobria toda a residência. Pai. Sekir tocou o pingente em seu pescoço, seus olhos brilhando com uma luz decisiva. Então você chegou aqui primeiro? 7 figuras aterrorizantes voaram em sua direção. Mesmo antes de chegarem, a forte pressão fez com que todos na residência se sentissem sufocados. 10 a Flying Palm. Com os encantamentos soando, uma palmeira gigante com incontáveis runas entrelaçadas apareceu no ar, batendo no escudo dourado. O escudo de ouro tremeu, mas ainda teimosamente segurou. No entanto, rachaduras já haviam aparecido em sua superfície. Era como se um terremoto tivesse ocorrido no momento em que a palma voadora atingisse o escudo. Múltiplos prédios racharam e o som de vidro quebrou quando copos caíram constantemente no chão. Tio Bovens, você pode cuidar deles, Sekir se tornou mortalmente pálido. As 7 fileiras da Stark detêm o poder da água e do gelo. Mesmo 1 a 1 eu não estaria confiante, muito menos contra 7. O resto dos comandantes morreu em batalha ou está preso do lado de fora. Bovens riu amargamente e depois deu um tapinha na cabeça de Sekir, com os olhos cheios de amor. Mas não se preocupe, vou protegê-lo. Tio Bovens. A voz de Sekir tremeu, seus olhos ficaram vermelhos. A defesa na residência do líder é bastante fraca. Apenas uma estrela da manhã é suficiente para lidar com isso. Fora da gigantesca camada de ouro, Leyline e 2 outros Morning Star Varlocks há muito haviam escapado. Vendo essa cena, Emma revirou os olhos para Leyline. Do mapa que você me mostrou, a formação defensiva da magia não deveria ser tão simples. Sim.
Normalmente, essa formação de magia pode sofrer um ataque de uma estrela da manhã, mas também pode ser recarregada e ter sua força aumentada várias vezes. A chave está nas mãos de Sekir. De Kors eu fiz uma cópia também. Leyline riu, recuperando uma gema dourada de suas mangas. Dentro dela, podia-se ver a imagem de uma fênix flamejante. Sekir já confiara demais nele e não era poderoso em cima disso. Com o AI, os cães de chip e algumas dicas psicológicas, obter informações dele eram muito fáceis. Leyline tinha descoberto o último recurso e fez uma cópia dele. Você é realmente uma coisa. Os olhos de Gilbert se iluminaram. Com isso, podemos entrar na residência sem sermos descobertos. Seria ainda melhor se pudéssemos assumir o controle da administração central da formação mágica. Nem pense em controlar a formação de feitiços. Além disso, como Scarlet Eye o deixou para trás por Sekir, ele provavelmente ainda não mostrou todas as suas cartas. Precisamos esperar mais tempo. Leyline viu esses dois duques Kemoen cujos olhos estavam começando a ficar vermelhos e sua voz ficou fria. Seu tom parecia ter algum poder único, fazendo com que o vermelho nos olhos de Gilbert e Emma se dissipasse. Os dois começaram a rir ironicamente. Vendo a situação, fiquei um pouco afetado. Me desculpe. Imediatamente depois, os olhos de Emma estavam cheios de espanto ao olhar para Leyline. A instabilidade emocional de sua linhagem tem um efeito tão pequeno, e você pode até mesmo indiretamente nos afetar. Com uma linhagem tão concentrada, provavelmente supera a de todos os Varlock da Kemoen na história. Talvez, a esperança de superar nossos grilhões sanguíneos esteja com você. Gilbert estava radiante. Minha força de vontade é apenas um pouco mais forte do que a maioria dos outros. Leyline riu ironicamente, empurrando impiedosamente os desejos destrutivos dentro dele. Mesmo depois de alcançar a estrela da manhã, um arcano podia refrear a instabilidade emocional de sua linhagem sanguínea fundindo-se com sua alma. Era só que isso era muito mais problemático. Assuntos que tinham a ver com a alma não podiam ser resolvidos apenas com poções regulares ou outros métodos. Por enquanto, ele só podia confiar em sua própria força de vontade. Asteriscos creio. Asterisco neste momento, a réplica do fantasma de Fênix em suas mãos começou a gritar. Sekir está prestes a usar isso. É melhor nos esgueirarmos rapidamente. Leyline cantou algumas sílabas, e a energia escarlate de Fireplume se transformou em uma pedra preciosa. Produziu uma camada amarela de energia que englobou os três. No momento em que a camada de energia dourada fez contato com a residência, os dois começaram a se misturar, fazendo com que Leyline e as figuras dos outros dois desaparecessem. Ao mesmo tempo, uma camada de ouro ainda mais gloriosa apareceu do lado de fora da residência. Os gritos de uma fênix soaram, bloqueando os ataques de todos os magos da Estrela da Manhã. Este nível de defesa. O líder dos magos da Estrela da Manhã imediatamente se tornou sombrio. Sem ser descoberto pelos Magi e funcionários da Morning Star, Leyline e os dois duques entraram com sucesso na residência. Enquanto Leyline estava liderando o caminho, ele parecia estar muito familiarizado com a área. Estranho. Você sentiu isso? Leyline parecia distraído enquanto julgava a segunda ativação, imerso em pensamentos. Uma formação mágica de extração de vida. O segundo nível dessa formação é evidentemente um método para roubar a força vital. Pode até se defender contra os ataques combinados de múltiplas estrelas da manhã, roubando força vital e até força da alma de uma criatura viva gigantesca. Gilbert assentiu. Além disso, do curso da energia, a energia que está sendo extraída não vem do reservatório de energia da residência, mas de subterrânea. Emma tocou a superfície do solo e confirmou. Os do mundo dos magos eram muito mais avançados do que os do resto do mundo, principalmente por causa de suas previsões e mentes que eram adequadas para a pesquisa. Depois de adquirir vastas heranças dos antigos magos, havia poucas raças em outros mundos que poderiam superar essas pessoas do mundo dos magos quando se tratava de conhecimento ou capacidades de identificação. Nesse caso, pode haver uma poderosa criatura antiga confinada no subsolo, e é do tipo que tem uma vida longa. Gilbert deu uma risada vazia, seu rosto mudando.
As pedras do fogo não podem ser conectadas a isso, podem. Isso é muito possível. A expressão de Leylin era séria enquanto ele balançava a cabeça, recordando a vez em que ele havia seguido Loki no subsolo e os raios vermelhos que haviam se formado a partir do coração da grande formação mágica. Por alguma razão, uma sensação de tristeza aumentou quando ele pensou naquela época. Esses sentimentos? Com a instabilidade de sua linhagem, Leylin pagou muito de atenção para suas emoções. Ele imediatamente descobriu a fonte da tristeza que estava sentindo. Fireplume? Se eu não tivesse mudado a natureza de sua energia, os efeitos seriam ainda mais proeminentes. Esse sentimento. Bovens tocou seu peito, parecendo sombrio. O que está acontecendo? Eu não sei. Sikir pareceu sentir algo também, e começou a soar confuso. Pai me deu essa chave pela manhã, me dizendo que se houvesse um perigo que não pudesse ser resolvido, eu deveria fugir de volta para a residência e ativar a segunda camada de defesa. É isso mesmo? Os olhos de Bovens brilharam com emoções contraditórias. Como o Lorde fez preparativos para isso, então é ótimo.